O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Pedimos-te que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a tua vontade nas nossas vidas. Há aqui, Senhor, crianças a partir de 7 anos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós precisamos da tua palavra e pedimos-te que através do teu Espírito a tua palavra possa produzir o propósito dela em nosso coração. Dá-nos capacidade de concentração, capacidade de entendimento e um coração ensinável. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa noite, amém? Hoje nós estamos no nosso 3º round da família UFC. Eu termino hoje a minha série de mensagens, porque domingo que vem o pastor Ebenezer Bittencourt vai estar aqui falando sobre família. Hoje nós vamos falar sobre honra aos pais. Nós já falamos sobre o princípio de uma família saudável aos olhos de Deus. E até hoje de manhã eu disse que a família saudável aos olhos de Deus segue o padrão de coerência de Deus. Não é uma família geneticamente modificada. Deus estabeleceu um DNA para a família. E esse DNA tem a ver com a sua natureza, a natureza do Altíssimo. E eu até usei de manhã uma expressão, e alguém veio me perguntar se era isso mesmo. Eu disse: Deus não criou famílias híbridas e transgênicas. E aí alguém disse: mas não seria transgêneras? Não, é transgênicas mesmo. Porque hoje nós estamos vivendo uma mutação genética dos seres humanos
assumindo papéis e posturas metamorfósicas, assim, metamórficas, homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens com hormônios e tudo mais, e a partir disso querendo formar uma pseudoestrutura familiar. Essa é a minha visão, e eu disse que esse não é o padrão de família que a palavra de Deus nos ensina. Bom, também a semana passada nós falamos sobre o princípio da aliança conjugal. A aliança conjugal é algo fundamental para quem já está casado ou para alguém que ainda deseja casar. A aliança conjugal é aquilo que perpetua o princípio do amor de Deus. Marido e mulher tipificam o amor de Cristo para com a igreja. E isso é maravilhoso, nós falamos um pouco sobre isso, falamos que a aliança conjugal ela é indissolúvel. A aliança conjugal é incondicional. A aliança conjugal segue o padrão do amor de Deus. A aliança conjugal foi criada por Deus, se seguida nos padrões da palavra de Deus, para não acabar, para continuar. E é isso também que nós falamos um pouco na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre honrar aos pais. Este vídeo eu já conheço há alguns anos, já o vi muitas vezes e eu sempre me deparo com algumas imagens. Eu fui filho de um pai idoso. Quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos de idade. E uma das coisas que um adolescente, um jovem, tem muita dificuldade muitas vezes em lidar com seu pai é em relação ao conflito de gerações. Então, se você acha que você tem um conflito de gerações, porque seu pai é 20 anos, 30 anos mais velho do que o seu, eu ganhei de você, tá bom? Tem alguém aqui que nasceu com o seu pai tendo 60 anos? Levante a mão. Pois é, ganhei de lavada, tá certo? Pois é isso mesmo. Então eu entendo bem, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tinha 70 anos. Uma cultura, uma mente totalmente diferente da minha. E ainda mais, eu convivi numa família em que os meus pais se divorciaram e eu, desde pequeno, tive que morar com o meu pai. Então você tente imaginar um pouco de alguns conflitos que eu passei. Eu muitas vezes gritei com meu pai. Eu muitas vezes perdi a paciência com ele. Muitas vezes eu deixei de honrá-lo. Uma das cenas que não me sai na cabeça, eu já pedi perdão para Deus. Eu nunca contei isso para a Amabile, nunca contei isso para as crianças, mas me veio agora e eu quero contar. Foi quando eu fiz 8 anos de idade. Eu contei uma parte desse aniversário para vocês. Eu contei que eu ganhei um presente da minha mãe. E talvez vocês devam se lembrar qual foi o presente que eu ganhei, porque eu já contei aqui. Que foi um disco, um compacto do Play Disc do... Não era nem compact disco, era um long play, né? 2 discos de vinil do Michael Jackson. O Thriller, era o meu sonho, com 8 anos de idade. E o meu outro sonho era ganhar um bolo de limão decorado com campo de futebol. Só que nós não tínhamos carro, não tínhamos moto, não tínhamos nada. E meu pai andou 2 quilômetros para ir buscar o bolo. E eu fui com ele, com aquela euforia de uma criança de 8 anos de idade. E o meu pai veio com o bolo na mão. 2 quilômetros, idoso, 68 anos de idade, naquele calor. Ia ser na hora do almoço, família separada. Minha mãe não tinha chegado ainda. E nós morávamos numa chácara lá perto de Parelheiros, em São Paulo. Meu pai andou os 2 quilômetros. Quando nós chegamos na entrada do sítio que meu pai tomava conta, meu pai tropeçou e ele caiu de cara no bolo. Você pode imaginar qual foi minha reação ou não? Pai, imagina, levanta, vamos limpar o senhor, pai. Não foi nada. Aquele dia, eu desonrei meu pai. Naquele dia eu falei coisas para ele das quais eu me arrependo muito. Naquele dia eu disse para ele: o senhor não presta nem para segurar um bolo. E não considerei que ele já tinha andado 4 quilômetros a pé para pegar meu bolo de aniversário. E meu pai não brigou comigo. Quem conheceu meu pai sabe que ele não era de briga. Ele levantou e falou: filho, mas ainda tem metade boa. Vamos comer a metade.
Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vou repetir, preste atenção. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema significa aqui um colar que te deixa mais belo. Quando Salomão fala de diadema, ele fala de deixar o filho mais lindo, mais bonito. O colar deixa o filho mais bonito. O adorno. E este adorno está condicionado a um princípio. O princípio de ouvir o que o pai ensina, de não deixar o que a mãe instrui e guardar isso no coração. Moçada, gente jovem, para todos que estão aqui, nós estamos vivendo uma época de uma grande mentira. Eu não sou contra a cultura, mas eu sou contra a cultura que contraria o que a palavra de Deus diz. Então, tudo que é cultural e que contraria a Bíblia, eu sou contra. Então, eu já quero fazer aqui uma consideração. Se alguém quiser marcar um horário essa semana ou daqui para frente no gabinete pastoral, nós podemos discutir. Mas nós não vamos discutir o que eu vou dizer aqui nos aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos e pedagógicos. Se você contrariar alguma coisa que eu vou dizer com você aqui, porque nós vivemos uma geração de jovens contestadores, você vai ter que contestar comigo teologicamente. Eu só discuto com a Bíblia. Então você vai ter que estudar a Bíblia inteira, do que se você não concordar, você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, olha lá. E você vai trazer tudo anotado para mim, tá certo? Para a gente discutir, combinado ou não? Se você não tiver esse argumento, nem adianta me procurar, que a gente não vai conversar. Então você tem a oportunidade de ler a Bíblia durante essa semana. Nós temos uma cultura que trabalha pela dissolução dos valores absolutos, tudo está relativizado. Nós vivemos a cultura do descartável, nós vivemos a cultura do ter, que é mais importante do que o ser. Nós vivemos um movimento onde o ser humano deixou de ser alguém que tem importância dentro do movimento cultural e ele foi inserido e foi colocado agora como um produto sociológico que faz a estrutura, a máquina funcionar. O ser humano não é mais quem dita as regras, mas há um conceito mundial que permeia uma ideologia mundana que faz o ser humano funcionar. Ela dita a moda, ela dita o vocabulário, ela dita o rumo, ela dita tudo. E nós acabamos entrando no meio disso. Tudo isso tem um técnico. Hoje nós vivemos aí dias de grandes finais e campeonatos estaduais. Não quero deixar ninguém triste aqui, porque não torcia para nenhum dos times que ganharam, né? Meu time já está fora. Mas o técnico, ele prepara o time. E desde Gênesis capítulo 3, existe um técnico que prepara um time para destruir tudo aquilo que Deus quer construir, para deturpar tudo aquilo que Deus diz, e para tirar a autoridade de Deus sobre tudo aquilo que Deus criou. E este técnico se chama Lúcifer, que é o príncipe deste mundo e que cria essas estruturas que a gente muitas vezes não percebe, mas que nos engolem para nos distanciar de Deus.
E hoje, de uma maneira avassaladora, nós vemos isto sendo permeado na cabeça dos jovens. A maior taxa de mortalidade está entre os jovens. A maior taxa de suicídio está entre adolescentes e jovens. A maior taxa de criminalidades, de crimes hediondos, como aquele essa semana. Eu parei de assistir televisão, mas eu dei um azar tremendo essa semana de ligar na hora do Datena. Essa parte a TV Seus Mar tem que cortar. E aí, estava falando que uma menina de 8 anos havia sido abusada sexualmente e jogada na rua. E ela ficou lá coberta com um pano pelos seus abusadores. E as pessoas não olhavam, alguns passaram de largo, e até que a hora alguém olhou e viu a situação da menina. E o réu, confesso, tinha 16 anos de idade. Ele estuprou, ele violentou e ele matou uma menina. Nos Estados Unidos, existe a lei de que um adolescente de 13, 10 anos que comete um crime de homicídio, ele vai preso, ele pode até ter prisão perpétua. E nós estamos vendo a degradação, as crianças cada vez mais sexualizadas, as pessoas cada vez mais prematuras, as pessoas querendo cada vez mais comer o recheio do bolo antes mesmo que o bolo esteja pronto. E isto está gerando uma corrupção cultural, um distúrbio mental na nossa geração. E a Bíblia já nos havia alertado. E não dá mais para a gente deixar isso passar de largo. Então hoje você vai ouvir uma mensagem um pouco mais longa, mas você tem que abrir seu coração, porque esta mensagem pode trazer salvação para a minha e para a sua vida. Quando a gente fala de honrar aos pais, nós precisamos partir do primeiro princípio. E o primeiro princípio está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia. O princípio de Deus. Tudo começa em Deus. Nele todas as coisas existem. O autor, chamado Paulo, vai dizer que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. E quando eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Trindade, o Deus Família, o Deus que age relacionalmente. Quando Deus cria todas as coisas, mato, bicho, aves, estrelas, astros celestes e o ser humano, Deus cria todos eles com um princípio, que esse eu não falei ainda. Se chama princípio da perpetuação. Porque se Deus cria tudo a partir de si, Deus precisa ser coerente com aquilo que Ele é. Então, se Ele é eterno, Ele cria as coisas para serem eternas. Quando Deus diz, façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, conforme a nossa imagem e semelhança, Deus está colocando no homem o princípio da perpetuação, eternidade. E o princípio da perpetuação não está só em tenha Ele domínio, você está comigo ainda? Diga amém. Mas está também no que Deus diz, seja Ele fecundo e povoe a terra. Ou seja, eu me reproduzi para você e você também precisa se reproduzir para a terra. Princípio da vida. Ao ser criado o ser humano, ele era eterno. Havia nele o princípio da perpetuação. E se não fosse o pecado, depois eu vou retomar isso, o homem viveria harmoniosamente com tudo que Deus criou, perpetuamente. Essa é a ideia original, eu não cheguei em Gênesis 3 ainda. Adão é um ser perfeito e tudo que Deus cria é perfeito. Eva é um ser perfeito para Adão, que o torna também perfeito, assim como Adão torna Eva perfeita. Mas aí vem Gênesis 3. E aí em Gênesis 3, nós temos um problema. O homem
quebra o princípio da honra. Adão decidiu desonrar a Deus. Porque quando Deus deu um princípio para Adão, dizendo, não coma desta árvore, Deus estava querendo dizer para Adão, eu quero estabelecer um princípio de autoridade com você. Você tem autoridade sobre todas as coisas. Vocês lembram? Tenha você domínio sobre tudo. Deus disse para Adão, sobre tudo. Diga para quem está do seu lado, sobre tudo. Sobre tudo. Mas Deus quis dar um princípio de obediência, de perpetuação relacional, de submissão, assim como Deus já vivia. E Deus diz, da árvore da ciência do bem e do mal você não coma, porque do dia que você comer dela, certamente você morrerá. Se Deus estivesse pensando em morte física, Deus diria assim, não coma da árvore da vida. Vocês estão entendendo? É o princípio que é mais importante do que a árvore. E quando Satanás tenta Eva, Satanás atenta no princípio. Ele diz assim, não, come aí. Come aí. Olha que delícia. A fruta é boa. O dia que você comer dela, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer todas as coisas. Adão já tinha o domínio de tudo. O dia que você comer, você vai ser plus. Você não vai ser só Eva. Você não vai ser Adão. Você vai ser super Adão e super Eva. Super homem e mulher maravilha. Coma. Coma. E o que eles fizeram? Comeram. O pecado deles não foi ter comido do fruto. O pecado deles foi desonrar a Deus, dizendo para Deus, nós queremos ser maior do que você. E o que você disse não é digno de ser obedecido, então nós agimos por conta própria, você fica de lado que agora quem manda no pedaço é eu, somos nós. Esse é o problema da desobediência. Desobediência não é uma quebra de uma regra. Desobediência é o princípio da desonra. Você está dizendo para alguém que você não tem como autoridade sobre a tua vida. Por isso que a desobediência é tão grave. Porque ela não afronta uma regra. A desobediência anula um indivíduo. E é por isso que isso se chama rebeldia. Porque eu quero ser Deus quando eu desobedeço. E aí entra a desconexão. O princípio da perpetuação é quebrado no homem. Mas eu disse isso hoje de manhã, que Deus não tinha plano B. Deus sempre teve o plano A. Quem está aqui comigo há 6 anos já sabe. Qual é o plano A? O plano do amor. Obrigado, Isaías. Plano de amor. E Deus já tinha tudo preparado. Deus já sabia que o homem podia cair, porque Deus criou o homem para ele poder escolher se ele cairia ou não. Então Deus já tinha tudo preparado. E a partir daí, queridos, nós vemos o princípio da desonra a Deus e aos pais consumindo e destruindo a sociedade. Você quer um exemplo? Adão, quando leva a bronca de Deus, ele fala que a culpa era de quem? Desonrou quem ali agora? Eu fico imaginando a cara da Eva. Desculpa, irmãos. Como você faz uma coisa dessa comigo? Tipo assim, né? Você estava aqui até agora, você joga a culpa em mim, seu covarde. Ele diz, mas você ficou pegando no meu pé, você falou para eu comer, eu comi. Não aguentava mais esse falatório na minha cabeça. Será que é alguma coisa semelhante nos dias de hoje ou não? Um desonrou o outro. E aí, eles levaram isso para a família deles. Eles tiveram filhos. E os filhos, a exemplo do pai e da mãe, não sabiam o que era honrar. Não sabiam o que era obedecer e reconhecer o que é estar submisso sobre alguém. E o fato de Caim ter matado Abel é porque Caim não foi alimentado no seu orgulho. Não foi por causa da oferta. Foi porque ele não se satisfez em agradar a Deus com a oferta que ele tinha. Ele queria mais, ele queria ser mais elogiado,
Ele queria ser mais visto, ele queria estar acima do irmão dele. O ego dele era maior que o egão do Banzé aqui. E ele matou o irmão dele, porque ele desonra. Se o meu ego não é alimentado, eu desonro. Família de Adão é a família que retrata o primeiro homicídio da história. Família de Adão é a família que retrata a primeira crise de relacionamento entre irmãos, entre pais. Tem gente que está aqui, talvez vocês estejam aqui, os seus pais não sejam da igreja, e eu já ouvi de muitos jovens que têm vergonha dos seus pais, que têm raiva dos seus pais, que têm mágoas profundas dos seus pais, que os que estão na igreja também têm os seus pais na igreja, também têm, e por causa disso não conseguem honrar. Quando o pai e a mãe falam alguma coisa, levanta a voz, quer ser grosso, quer falar alto, quer desmerecer. Não porque o pai está dando uma ordem, é porque você ainda não o reconheceu como uma autoridade divina sobre a tua vida. Então Deus cria o homem com o princípio do amor. Adão desfrutava desse amor com Deus antes de Gênesis 3. Adão vivia uma perfeita harmonia de amor com Deus. E amor gera confiança. Então deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Você precisa amar seu pai e a sua mãe. Não importa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é careca, se ele tem cultura, se ele não tem, se ele tem carro, se ele não tem, se ele tem dente, se ele não tem, se ele é novo, se ele é velho, se ele é ignorante, se ele não é. O seu dever é amá-lo, porque Deus deu a oportunidade do teu pai te gerar com o princípio da perpetuação. Você representa o seu pai. Tem o sobrenome, tem os traços genéticos, o exame de DNA vai dizer que você pertence a ele, que você faz parte daquela família, você tem uma herança cultural daquela família, e por pior que a gente queira negar, nós representamos aqueles que nos criaram, porque o princípio da perpetuação é único. E o dever do filho é amar ao pai. E o dever do amor, o princípio do amor gera um outro princípio dentro do relacionamento familiar, confiança. Sabe o que eu estou vendo demais nos nossos dias? Muita desconfiança. Os filhos não confiam mais nos pais, os pais não confiam mais nos filhos. Você vê um pai que tem filhinho pequeno, que vai deixar na festa de um amiguinho, que vai deixar na igreja, que vai fazer alguma coisa assim. Eu já fiz isso e eu estou dizendo da minha própria falência, muitas vezes. Aí você começa, olha, você não vai fazer isso, hein? Não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Olha que eu já te falei, olha que você vai apanhar. Olha. Se você perguntar de quem você é filho, fala que você esqueceu. O filho adolescente pede uma liberdade para o pai, a mãe, não, você não vai sair de casa, você não pode sair, está muito tarde, você não vai sair. Ninguém confia em ninguém, é o princípio da desconfiança. E aí sai, fala que vai na casa do amigo, mas vai para outro lugar, fala que vai encontrar uma pessoa, vai encontrar outra, fala que vai fazer uma coisa, vai fazer outra. E quantos pais, pensando que seus filhos estavam numa situação X, encontraram seus filhos numa situação Y. Uma vez em Marília eu vi uma situação e eu sofri muito, porque a mulher era professora conosco na nossa escola. A Lúcia, sua filha, foi minha aluna de educação religiosa, 15 anos, falou para a mãe que ia estudar na casa de uma amiga. Mas não foi na casa da amiga que falou, foi na casa de outra amiga. E os pais não sabiam. E quando a pessoa estava trazendo a Lúcia para casa, 15 anos, na esquina da casa dela, vindo de moto, e a mãe não gostava que ela andava de moto. A pessoa perdeu o equilíbrio, tinha um ônibus vindo atrás. O ônibus passou em cima de uma pessoa, adivinha de quem? Da Lúcia. A Lúcia faleceu. Aquela mãe entrou em desespero. Por que ela não confiou em mim? Por que eu falhei? E foi uma grande crise. E hoje a gente vê que isso acontece dentro da casa. Porque quando Adão peca, qual foi o primeiro sentimento que entrou no coração de Adão quando Deus aparece no jardim? Desconfiança. Ele vai me punir, ele vai me castigar, ele vai me exterminar da face da terra. Ele vai...
E aí ele está escondidinho na moita e Deus, Adão, Adão. Aí ele aparece e fala a Deus, onde estás, Adão? Aí o que o Adão fala? Eu estou aqui. Cara de pau, né? E fala assim, mas por que você está aí, Adão? Porque eu tive medo e me escondi. Numa relação familiar onde um pai e um filho não confiam um no outro, há desconfiança e medo. E é por isso que eu concordo com a frase que eu vi ontem de Santo Agostinho, que pecado é amor fora de ordem. Quando você inverte a ordem do amor, você está em pecado. Quando Adão amou mais a ele do que a Deus, ele pecou. Quando Caim amou mais o seu ego do que o seu irmão e do que oferecer a Deus, ele pecou. Quando nós invertemos o amor de lugar, nós pecamos, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E se tem um mandamento que Jesus disse, reunindo todos os mandamentos, como o primeiro mandamento a ser seguido, qual é o mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo é teu pai e tua mãe ou não? Sim ou não? Seus irmãos? Sim ou não? Sim. Também como a quem? Então se você grita com seu pai, se você desonra seu pai, você fala mal do seu pai, está falando mal de você também, porque você não gosta de você. E eu descobri que naquele dia que eu dei uma dura no meu pai, eu tinha problemas gravíssimos de autoestima. E eu mentia muito. Eu já contei isso. Eu vivia uma realidade utópica. Eu pegava a chave de casa, andava com ela na rua, com os amigos, para os caras pensavam que eu tinha um carro, mas o meu carro sempre estava longe. Eu andava com a chave na mão, mas não tinha carro, coisa em cima nenhuma. Eu ia a pé embora. Autoestima. Eu queria ser valorizado por uma coisa que eu não era, porque eu não tinha. Quantas vezes eu passei na frente da minha casa de reto com a namoradinha, porque eu tinha vergonha dela saber que eu morava no fundo de uma oficina mecânica. Quantas empregadas eu tive na minha imaginação, porque os meus amigos tinham empregado, eu não tinha nem empregado coisa em cima nenhuma. Quanta desonra. Quantas vezes me escondi debaixo da cama do meu pai, para o meu pai pensar que eu não estava em casa, para eu fazer coisa errada depois. Vocês estão pensando que meu filho está aqui, o Mateus está ouvindo. Mas isso foi mudado na minha vida quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu entendi que eu tinha que honrar o meu pai, apesar dos erros dele. E que eu tinha que confiar no meu pai, apesar das falhas dele. E que o meu pai tinha que confiar em mim também. E que eu tinha que colocar o amor em relação ao meu pai e à minha mãe no lugar certo. Amor no lugar certo gera confiança, gera vida. Mas amor fora de lugar gera tragédia. Outra coisa que você começa a olhar é que isso continua na família. Se você vai para Gênesis capítulo 6, você tem a história de Noé. Vocês já imaginaram que loucura Deus falar para Noé construir uma arca? Numa região que não chovia. Uma construção arquitetônica, quem é arquiteto aqui sabe que nunca tinha sido construído nada do gênero. O que a população falou para Noé? Que ele era bom das ideias? Chamaram ele do quê? De louco. Todo mundo chamou ele de louco. Mas Noé honrava a Deus. E a Bíblia diz que Noé era íntegro. No Velho Testamento há dois homens que são chamados de íntegros: Noé e Jó. É duro, hein? Sabe o que significa integridade no Antigo Testamento, teologicamente falando? Alguém que, apesar da sua natureza caída, Deus possa confiar. E Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, não é isso? Ele andava com Deus. E quem confiou em Noé? Somente seus filhos. Você imagina? Cadê o projeto, pai? Deus proverá, meu filho. Pai, cadê o material? Deus proverá. Aquele barcão enorme do tamanho de um estádio de futebol, cadê a chuva? Deus enviará.
Cadê os animais? Deus trará, meu filho. Irmão, tem que amar muito um pai e uma mãe para poder acreditar numa maluquice dessa. É verdade ou não é? Não, estou sendo sincero. Mas os filhos de Noé entenderam que era honrar ao pai e o amor estava no lugar. O pai podia estar fazendo uma loucura, mas se o papai tinha dito, porque o pai era um homem de Deus, eles decidiram confiar. Mas Noé era uma pessoa perfeita? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Noé tinha defeitos no caráter dele? Tinha. Noé tinha fraquezas. E a Bíblia, o que eu acho sensacional na Bíblia é que a Bíblia não esconde nada. Noé, ele tinha uma queda para bebida. Noé gostava de tomar um gole a mais. E quando termina o dilúvio, a terra está seca, eles descem, eles erguem o altar, Noé fica empolgadão. E ele glorifica a Deus, tanto que ele bebe na mesma proporção. E ele fica tão alterado, tão embriagado, que sabe o que ele faz? Desculpa a expressão, mas não tem outra. Ele fica peladão. E os filhos veem que o pai está nu. Princípio de honra. Filho que ama o pai, sabe que o pai erra. Filho que ama o pai, sabe que o pai teme a Deus, mas não é perfeito. Filho que quer honrar o pai, é o filho que quando o pai erra, ele vai fazer de tudo para cobrir a nudez do seu pai. Sabe o que aconteceu quando Noé tirou a roupa? Sem e Jafé pegaram a capa e cobriram seu pai. Papai não pode ser humilhado. Papai não pode ser desonrado. Numa família onde existe honra entre filhos e pais, mesmo que os pais falhem, os seus filhos se levantam para cobrir a nudez dos seus pais. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que a cultura está falando? Se o seu pai erra, larga do seu pai. Obedece não. Você tem que fazer o que a sua cabeça manda. Se o seu pai te der uma disciplina, denuncia ele. Por isso que eu falei que tem que ser com a Bíblia, que tem que conversar comigo, tá certo? Ah, se o seu pai e a sua mãe começar a pegar no seu pé, sai de casa, vai morar com a sua tia, vai logo para uma faculdade longe. Não liga não. Seu pai tem defeito, olha lá, ele fala as coisas que ele não faz. Sua mãe está cheia de defeito, olha lá, ele briga com seu pai. Aí você fala, é mesmo, por que é que eu vou obedecer? Um filho que ama a Deus e que decide honrar o pai, quando o pai estiver desprotegido, quando o pai estiver humilhado, ao invés dele apontar o dedo, ele ergue a capa para proteger seu pai. O que vocês têm feito com seus pais? Porque hoje nós temos a terceirização da culpa. É sempre culpa de alguém. Mas graças a Deus, que Deus sempre levanta alguém também. E Deus levantou uma família. Deus confiou em Noé. Outra loucura, você está comigo ainda? Gênesis 22. Projeto de Abrão ficar grávido não. Sarai ficou grávida, Abrão ficou junto. Consertei aqui, né? Fazer sacrifício naquela época era uma coisa normal. Ter lenha, ter cordeiro, levar o servo, levar a família para expiação de pecado era uma coisa normal. O que não era normal é preparar tudo sem o cordeiro. E Deus fala para Abrão assim: vai, pega o teu filho, a quem você ama, e oferece ele para mim. Não foi isso? Aí você imagina aquela fila. O servo do Abrão aqui, os caras aqui. Eu só estou falando que eu acho que eles pensavam assim: o que será que está acontecendo com o chefe, hein? Está tudo aqui, a lenha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Ele esqueceu. Ninguém vai falar nada para ele não, cadê o cordeiro? Cadê? Os caras só estão pensando, né? Porque eles não têm coragem de falar para o chefe. Aí tem um corajoso no meio da história. Está andando. Como é que é o nome do corajoso? Isaac. Aí o Isaac diz assim: meu pai, eu estou vendo aqui, que tem gente covarde, estou vendo aqui, pai, que está a lenha, aqui está tudo preparadinho, pai. Nossa, o negócio aqui está bom, hein, pai? Mas cadê o cordeiro? Aí Abrão disse assim: meu filho, Deus proverá para si
cordeiro. E aí ele na hora fala para os servos: fiquem aqui, e eu e o menino vamos adorar, e depois de termos voltado, retornaremos. Mas a ordem que Deus deu para Abraão era para ele voltar com Isaac ou era para ele voltar sozinho? Voltar sozinho. Agora você imagina o que é o amor de um filho por um pai com defeito. Porque Abraão, quando era pressionado, sabe o que Abraão fazia? Mentia. Ele podia estar mentindo por Isaac? Podia. E ele começa a amarrar um braço do Isaac e fala: papai, o que está acontecendo? Pai, o que foi? Outro braço, uma perna. Deita aí, filho. E vai pôr na lenha, e vai pôr na palha. Pai, o que está acontecendo, pai? Pai, o senhor está louco, pai? O que foi, pai? Deus mandou eu te matar, meu filho. Pai, que faca é essa, pai? Vocês acham que foi tudo maravilhoso? Ai, pai, pode matar que eu estou aqui. Não, não foi assim. Meu irmão, não é assim, meu irmão. Não foi assim, não. Pai, o que é isso? Está louco, pai? Pai! Pai! E aí tem alguém que grita: Abrão! Era o anjo do Senhor. Foi tenso o negócio, gente. Verdadeiramente eu vi que você me ama. E ele olhou para o lado. Deus tinha preparado o cordeiro e ele tirou Isaac. Isaac não brigou com o pai. Isaac não saiu falando mal do pai dele para gerações. Rapaz, meu pai que dia, olha, está meio doido. Quase me matou. Que filho numa geração cultural como a nossa? Ou que pai numa geração como a nossa teria a ousadia, não estou falando que você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, teria a ousadia de obedecer uma ordem desse nível de Deus, sem questionar? Irmãos, mas tem os exemplos ruins, né? Eli, qual foi a missão de Eli maior, vocês acham? Cuidar do Samuel? Não. A missão maior de Eli era cuidar da sua família. Seu filho e os seus filhos Ofni e Finéias. Mas ele cuidou mais de quem? Do Samuel. Samuel foi entregue nas mãos de Eli, mas eu fico imaginando o Ofni e o Finéias com raiva do Samuel. Olha lá, o pai fica o tempo todo com esse menino aí, fica aí ensinando as coisas para ele. Nós estamos aqui e ele não está vendo a gente, não é? E aí eles começaram a chamar atenção, porque filho, quando não está sendo visto por você, pai, você pode se preparar, que ele vai chamar a tua atenção de qualquer forma, até de formas erradas. E aí os dois, vamos queimar incenso profano, vamos fazer um monte de coisa errada. E qual foi a tragédia de Eli? Eli foi um bom sacerdote, Eli foi um bom discipulador, mas Eli foi um péssimo pai. Os seus filhos não o honraram, ele não honrou seus filhos, e a causa da morte de Eli foi a desonra dos seus filhos. Outro homem, segundo o coração de Deus, Davi. Está comigo ainda, amém? Davi, um grande rei, pisou na bola, mas pediu perdão para Deus. Isaías leu o Salmo de manhã aqui, 51. Mas ele teve um filho chamado Absalão. Absalão não entendeu o princípio da perpetuidade. Absalão humilhou seu pai. Absalão deu um golpe de estado no pai dele, tentou dar, né? Queria tirar o trono do pai, porque ele não honrava o seu pai. Depois, não satisfeito com isso, ele pegou todas as concubinas do seu pai, levou-as para o pátio, e ele manteve relações sexuais com elas na frente de todo mundo, para humilhá-las. Amor fora de ordem é pecado. Davi amou mais em vários momentos a sua coroa e o seu poder do que a sua família. E quando o amor está fora de ordem, o pecado entra. Aliança prioritária, marido e mulher, presta atenção, e quem não é marido e mulher, presta atenção. Princípio da aliança na Bíblia não tem filhos. Princípio da aliança é marido e mulher. Princípio da herança tem os filhos. Você entende isso ou não?
Princípio da aliança: marido e mulher. Princípio da herança: filhos. Por causa da aliança, Deus dá uma herança. A nossa aliança entre marido e mulher é prioritária, e trocar isso de lugar e colocar os filhos na frente é pecado. E hoje eu vejo mulheres brigando com os maridos, maridos brigando com mulher por causa de filho. E o filho, ele aproveita isso, a fraqueza do pai e da mãe, e ele gera conflito em casa, porque ele sabe que é ele que manda no pedaço. Isso é pecado. Olha só, se você não anotou nada, tem uma caneta, anota essa frase, eu disse isso de manhã. Filhos, segundo as Sagradas Escrituras, eles são uma bênção. Mas os filhos também podem fazer de nós pessoas idólatras. Filhos são uma bênção, mas os filhos podem nos fazer idólatras. E nós vivemos uma geração em que tem gente que acha que a sua felicidade está baseada na vida do seu filho. Idolatria. Foi isso que Deus quebrou em Abraão. Você tem que amar mais ao seu marido, mulher, do que ao seu filho, porque o seu marido veio primeiro. E você, marido, tem que amar mais a sua esposa do que os seus filhos. Isso não significa que você não tem que amar os seus filhos. Só tem que colocar eles no lugar certo. E eu já vi esposa dizer assim para marido: dos meus filhos eu não largo, mas de você é facinho. Filhos vêm e passam. A Bíblia fala que os filhos são passageiros. Você sabia disso ou não? A Bíblia fala que eles são flechas. E a flecha tem um propósito. Ela tem que ser lançada. Se ela não for lançada, ela não serve para nada. Então, qual é a função do pai? Treinar o filho para ser uma boa flecha. Unção de Robin Hood. É isso. Hoje de manhã eu citei José Saramago, e aí alguém me perguntou assim: o senhor disse que José Saramago ele era cristão. José Saramago é o ateu mais cristão da nossa época, porque ele é muito incoerente. Ele falava que ele é ateu, ateu não crê em nada. Mas em muitos escritos de José Saramago, ele usou a sabedoria bíblica e ele usou exemplos de Cristo. Eu até disse para a pessoa hoje: ele é um Gandhi pós-moderno, já morreu também. Mas vê se isso não é bíblico. Olha essa frase de José Saramago: então, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem, porque para ter filho tem que ter coragem. É por isso que muita gente não está querendo ter filho hoje. Isto mesmo, ser pai ou mãe é maior exemplo de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo. E é uma reportagem longa, depois se alguém quiser eu posso passar o site que eu pesquisei isso, e ele dá um recado para os ateus. E se você é ateu e não acredita em Deus, e não acredita que os seus filhos são de Deus, no mínimo seus filhos são deles mesmos. Mas uma coisa eu tenho certeza, eles não são seus. Filho, Deus não te deu para te dar felicidade. Para você ser mais feliz, Deus deu Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ai meu Deus, é isso. Eu vou citar duas edições da revista Época. Primeira edição 753, anota aí, depois você pesquisa na internet. Época, número 753. Todo mundo tem que ler isso aqui. O tema da capa é Filhos e Felicidade. As crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz? Porque nem sempre é assim. A paternidade, que deveria ser o momento mais feliz da vida de casais, de acordo com tudo o que aprendemos, na verdade nem sempre é assim. Ou melhor, não é nada disso.
Para boa parte dos pais e, sobretudo, mães, filhos pequenos são sinônimos de cansaço, estresse, isolamento social. E não tenhamos medo das palavras, um certo grau de infelicidade. Vocês, jovens, estão sendo criados numa geração, e eu já vou falar sobre a geração Y e milênio, onde muita gente já está optando por não ter filhos. O princípio da perpetuação foi quebrado, porque o que agrada a Deus é gerar filhos. E cada ano que passa, o IBGE, ele diagnostica na sociedade que o número de filhos da família brasileira está diminuindo gradativamente, porque ter filho se tornou um peso. Isso é uma mentira do técnico da cultura chamado Lúcifer. Filho é herança. E quem pode ter filho e não o tem, é uma pena. Porque você vai ter o privilégio de poder dar tudo aquilo que Deus tem dado a você, a uma pessoa. Isso é maravilhoso. Segundo princípio para a gente pensar é o princípio da honra. E o que é honra, moçada? Meus irmãos, honra é valorizar. Eu honro o que tem valor para mim. E hoje a mentira cultural diz que as coisas são mais valiosas do que as pessoas. Então, se alguém pega no meu pé para me tirar as coisas, para me tirar o prazer, para me cercear na minha liberdade, eu prefiro estas coisas às pessoas. E pode ser que esta pessoa seja o meu pai e a minha mãe. Temos psicólogos aqui, pessoas pedagogas que trabalham com comportamento humano, e não deve ser poucas pessoas aqui que vocês atendem com essas crises de ira, de raiva dos pais, porque os pais as cerceiam, embora tem pais e mães que exageram, tá certo? Princípio da perpetuação. Nós estamos vivendo uma geração de conflitos. Nós estamos vivendo uma geração de destruição familiar. E olha, eu não quero em nome de Jesus, porque eu sei que tem gente aqui muitas vezes que se enquadra nisso, mas tem gente no mundo inteiro, e eu sou o primeiro exemplo disso. Os meus pais se separaram com 5 anos de idade, quando eu tinha 5 anos de idade. Mas hoje, com a consciência que eu tenho e o amor a Deus que eu tenho, se os meus pais tomassem essa decisão e eu tivesse 10 anos, 15 anos, temente a Deus, eu ia cobri-los com a capa como Sem e Jafé fizeram. Eu não ia me conformar. Não ia. Você está entendendo, filho? E hoje a psicologia trabalha muito isso com os filhos. Não só a psicologia, mas os terapeutas familiares. Vamos chamar as crianças, vamos explicar que o amor do papai e a mamãe acabou, que não tem mais liga, que a coisa não está bem e tal. Então eles vão se separar pacificamente, cada um vai ficar de um lado, mas olha, eles vão continuar dando o mesmo amor, vocês continuam do mesmo jeito. Irmãos, eu não concordo com isso. Exceto se ameaça a vida e tem pecado grave, pecado de orgulho, como eu disse a semana passada, como filho eu me pronunciaria e diria: eu vou levantar a capa para cobrir a nudez do meu pai e da minha mãe, mas eu vou honrá-los até o fim. Vocês estão entendendo isso? Princípio da perpetuação, porque a dissolução da família é a técnica de Satanás para destruir a herança de Deus na nossa geração. Outra mentira: você não deve se parecer com seus pais. Você tem que se parecer com seus pais. Você não tem que imitar o que eles fazem de errado, mas você tem que se parecer com eles. E você tem que aprender com os erros e os acertos dos seus pais. Seus pais vão errar muito. Meus pais erraram muito, mas eu aprendi com os seus erros e com os seus acertos. Mas na sociedade de hoje, ninguém pode errar. Olha o que 1 Pedro 4,8 diz, irmão, guarda isso no teu coração em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 4,8: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados.
Se um filho ama seu pai, se um pai ama seu filho, ele vai estar sempre disposto a levantar a capa para cobrir a nudez. E esse é o princípio da comunhão entre o Filho e o Pai Celestial. Jesus veio sempre para deixar a capa erguida do Pai. Quando alguém diz para ele: você não é o Filho de Deus, desce dessa cruz, você não é o Filho de Deus, mostra o teu poder, ele diz: eu estou aqui para cobrir o meu Pai, porque Ele mandou eu fazer, e eu vou honrar meu Pai até o fim, nem que eu tenha que morrer para isso, porque é para isso que eu existo, para fazer a vontade do meu Pai. Vamos confrontar a mentalidade mundana nesse mundo, irmãos. Essa mentalidade satânica que está matando os jovens no trânsito, que está embriagando a nossa moçada, que está engravidando os adolescentes e que está destruindo as famílias dentro da igreja. Nós temos que honrar em primeiro lugar um Pai que nós temos em comum aqui todos, que é o nosso Deus e Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Se você crê que você é filho de Deus, diga amém. E o Filho de Deus, ele não se conforma, ele não compactua com a mentira cultural que confronta a palavra de Deus. E aí vem o conflito das gerações. Nós vivemos a época da geração Millennium Y, do pessoal que nasceu da década de 80 para frente. Quem nasceu de 80 para frente aqui? De 80, olha. Você sabe o que essa época é marcada? Outra edição da revista Época. Eu nasci na época, mas eu leio na internet. É uma benção. 739. Leia essa edição também na internet. E a Época lançou o ano passado uma edição chamada assim, Eu Me Acho, falando sobre a geração Millennium e Y. Sabe o que eles dizem na revista Época? Por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Olha, gente, com todo respeito. E aí ontem eu fiz um laboratório com a minha sogra, ela estava em casa, e ontem eu estava no fogo lá à noite em casa, pregando para ela, para a Amável, para a Vitória, para todo mundo. Uma coisa de louco lá em casa. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão demorando mais para casar, né, na nossa época, porque elas estão demorando mais para amadurecer. Perguntei para minha sogra, ela está aqui, com quantos anos ela se casou? Ela disse: casei com 16 anos. E teve gente que na época dele se casava nessa idade. Mas a vida já havia amadurecido essas pessoas de uma forma tal que eles já estavam prontos para serem marido e mulher e serem pais. Meu pai casou jovem, meus avós. Uma mulher de décadas atrás, de 17 anos, tinha maior maturidade do que uma mulher hoje de 30 anos. Um rapaz de 18 anos de idade tinha uma mentalidade muito mais apurada sobre vida, sobre trabalho, sobre conquista, sobre uma série de coisas do que os jovens de hoje. Antigamente, os filhos davam maior continuidade nos projetos que os pais idealizavam. Hoje, se você estuda um pouco de empreendimento, você vê que a segunda geração já consegue destruir pelo menos 50% do que a primeira geração construiu. Os jovens estão cada vez mais imaturos. Eles estão demorando mais para entrar no mercado de trabalho. Eles não querem pegar no pesado. Eles têm desculpa para tudo. E os pais estão fazendo um erro gravíssimo, e aprenda isso: zona de conforto e limite. Você, pai, tem que entender o que é conforto e o que é limite. Os pais da geração milênio estão dando muito conforto para os filhos. É tênis, é roupa, é tudo que eles querem, eles têm. Tudo. Eles não sabem ouvir não. E os pais, por não aguentar a turração deles na orelha, acabam cedendo. Mas pergunta para um filho aqui, que teve um pai há uns 40 anos atrás, se tinha coragem de questionar uma ordem do pai e da mãe. Meu pai disse que quando meu avô recebia visita, os filhos tinham que ficar para lá de fora da casa. Se a visita ia comer em casa,
a mistura, né, que às vezes era um frango, uma carne, a prioridade, sabe de quem era? Da visita. Igualzinho os dias de hoje, né? Os filhos servem a mãe primeiro. A mãe que ficou comendo é o prato. O primeiro prato é o filho que faz para a mãe. É assim ou não é? Uma desonra total, uma inversão de valores. E aí, os pais da geração milênio colocaram os filhos no inglês, na natação, no futebol, no balé, na academia de não sei o que, no Kumon, não sei o que. E aí chegava à noite para fazer as responsabilidades básicas, de arrumar um quarto, de aprender o que é limite, horário para dormir. Ah não, deixa eu assistir esse desenho, deixa eu ver esse filme, eu fiquei o dia inteiro estudando. Ah não, deixa eu ficar até mais tarde na internet, eu estudei o dia inteiro. Ah não, não sei o que, eu estou muito cansado, fui no inglês, fui na natação, fiz não sei o que. E os pais vão cedendo, vão cedendo. E hoje nós temos uma turma sem limites. Moçada, não entra nisso. Honra seus pais. Aprendam o que é limite. A noite foi feita para dormir. Sabe, tudo tem o seu tempo. Não joguem a vida fora. Aproveitem porque vocês ainda têm seus pais. Já vai preparando aquele vídeo para mim. Mas hoje a gente vive a turma do eu me acho. Os filhos se acham mais autossuficientes do que os seus pais. Os filhos questionam mais. E eu não quero demorar muito, porque eu fico assim angustiado com a nossa geração, que é pós-moderna. Hoje a gente tem que falar pouco da palavra. Os cultos têm que ser curtos. Eu ainda quero sonhar um dia de eu ter a oportunidade de você vir para a igreja para ouvir 2 horas de Bíblia por semana. Você ouve tanta porcaria durante a semana. E falar, obrigado, Senhor, porque eu fiquei 2 horas, porque a gente fica 2 horas para assistir um bom filme, fica ou não fica? Gente, eu fiquei 3 horas assistindo Titanic, eu não aguentava mais, aquele navio não afundava, mas eu fiquei lá. Teve uma hora que uma pessoa gritou no meio do cinema, afunda, pelo amor de Deus. Mas a gente vem aqui, o pastor tem que pregar 30 minutos, 40 no máximo. Gente, nós estamos vivendo uma geração de gente rasa de Bíblia, porque eu não tenho tempo mais para pregar a Bíblia, eu fico desesperado, vontade de arrancar os cabelos. Desculpa, eu tenho pouca cabeça, já está caindo, não posso arrancar. Sabe, os pais têm que entender que têm que confrontar os seus filhos. Aprenda a discernir zona de conforto. Pai, ajuda o seu filho a amadurecer, pelo amor de Deus. Tem pais que têm filhos que nem se casaram porque não estão maduros o suficiente para a vida. E se tornaram um peso. No curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus, uma das aulas que a gente aprende é que o filho é que nem um macaquinho. Eu não sei, é a macaca, né? Chama macaca? Porque eu acho que é isso. A macaca, ela tem a mania, quando os filhotinhos nascem, de carregá-los nas costas. E tudo ela dá para eles nas costas. Vai colocando nas costas, os bichinhos vão comendo. Mas eles vão crescendo, né? E ficar nas costas da mãe é bom, não é? Mamãe põe comidinha na boca, né? Mamãe faz carinho, mamãe tira piolinho. Só que a mamãe macaquinha come o piolinho, né? E tá lá e tal. Só que o macaquinho vai fazer o quê? Ele vai crescendo. E é muito interessante. Sabe o que a macacona faz ou não? Quando o bichinho vai ficando pesado, sabe o que ela faz? Ela arranca. E sabe o que o macaquinho faz? Quer voltar para as costas. Mas ela tira de novo. E ele quer voltar para as costas. Tem um monte de mãe com gorilas aqui nas costas. King Kongs. Fala, Senhor. É hoje. Meu filho, sai das costas dos teus pais, meu amigo. Sai. Gente, é um absurdo, mas essa é a verdade. E a verdade bíblica é que desde pequenos os pais treinavam seus filhos para servirem ao Deus vivo. Desde pequenos seus pais treinavam seus filhos para preservar a história da palavra de Deus. Desde pequenos seus pais ensinavam seus filhos a entender os poderosos feitos de Deus. É isso ou não é? E a gente está vivendo o quê? A geração do eu me acho. Eu não vou ter tempo de ler esse texto, porque aí seria uma outra explanação, mas quem sabe eu prego só sobre esse texto. Leia em casa, por favor, Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 a 11. Esse texto fala que Deus disciplina quem ama, como filhos. Esse texto é maravilhoso, do apóstolo Paulo.
Mas tem uma frase nesse texto, e Paulo repete isso de uma forma diferente, falando sobre ânimo. E a palavra ânimo aí é a mesma palavra da essência de paráclitos. Aqui a palavra é paréclesis. Paréclesis é a mesma essência de Espírito Santo. Então Paulo liga a disciplina como algo do Espírito Santo que vai produzir vida na sua vida. Hoje disciplina é palavra chata, é palavra que nós não queremos mais no nosso calendário. Hoje nós não podemos mais corrigir os nossos filhos como a palavra de Deus nos ensinou. E tem pais que já estão adotando isso e estão perdendo seus filhos. Falei que tem que discutir comigo com a Bíblia. A Bíblia diz que o pai corrige a quem ama e da vara da disciplina não afasta o seu filho. E nós estamos perdendo os filhos de um lado, com raiva dos seus pais, não entendendo, querendo viver uma vida precoce, prematura, errando um monte, porque ainda não amadureceram. E os jovens estão aí, morrendo. O alerta é sério, o alerta é grande. Para encerrar, eu quero dizer 4 verbos, como a semana passada, e quero passar um vídeo que eu descobri ontem, esse vídeo, pesquisando na internet. Eu nunca tinha visto esse vídeo, mas antes disso, lembre de 4 verbos para a família. Aprenda a discernir sempre. Pais, desenvolvam um espírito crítico nos seus filhos. Discernam entre a sua vontade e a vontade de Deus, sempre. Se você não quiser obedecer seu pai e sua mãe, obedeça ao seu pai do céu. Discernir sempre. É de Deus ou não é? Não se cale, o verbo é fale, falar. Fale sempre. Não guarde lixo dentro de você. Fale com amor. Outro verbo, corrigir sem parar. O ser humano é um ser que precisa de correção constante. Nós somos que nem o Windows, precisamos ser atualizados sempre. E que nem o Windows a gente trava também. Principalmente o Windows 8, né? Mas acima de tudo, dentro de casa, o verbo mais importante, da perpetuação, confiar. Vamos resgatar a confiança dentro do lar. Confiança sempre. Amém? Que esta palavra possa ter desafiado você como me desafiou nessa noite. Que nós tenhamos filhos aqui que estejam dispostos a perpetuar o legado dos seus pais, que é o legado de Deus. Pais não perfeitos, mas filhos que estão dispostos a pegar a capa e levantar e honrarem os seus pais, ainda que imperfeitos, porque pode ser muito tarde, pode não dar tempo. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ
อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดPai, obrigado por essa noite, por esse dia lindo, maravilhoso, por essa oportunidade que a gente teve de estar aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Eu não sei qual é a proporção e a dimensão do que o Teu Espírito Santo está fazendo agora em alguns corações, mas eu sinto no meu coração que Ele está fazendo. Muita coisa sendo revelada agora, Senhor. Ó Deus, restaura as famílias da nossa igreja, Senhor. Restaura famílias de Maringá a partir da nossa igreja, Senhor. No mês que a gente está falando sobre família, quantos ataques a gente está recebendo dentro da nossa casa. Não é porque somos uma igreja que fala sobre família que nós não temos crises aqui dentro, Senhor. Temos muitas, muitas, muitas. Porque não temos pessoas perfeitas aqui dentro. Mas ajuda-nos a combatermos o bom combate, a completar a carreira e a guardar a fé. Ajuda-nos a não abaixarmos a guarda, porque nós já temos uma certeza. Esta luta já foi vencida. O que nós podemos fazer é desfrutar dessa vitória agora ou não. Eu queria desfrutar dessa vitória agora. Queria ver a Tua vitória sendo saboreada nas famílias aqui, Senhor. Que toda a artimanha de Satanás contra casamentos, contra relacionamento de pais e filhos, seja quebrada agora. Porque Lúcifer já está derrotado. E ele sabe disso. Mas nós também precisamos saber disso. Ó Deus, que a Tua palavra cure a nossa vida. Que a Tua palavra nos cubra, para que a nossa nudez seja, Senhor, seja coberta, ela desapareça. Que as vestes da Tua palavra e do Teu amor cubram cada família aqui. Obrigado, Senhor. É minha oração em nome de Jesus.